Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, 1º de março. Estamos juntos iniciando um novo mês e iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Quero lembrar você que é sempre muito bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre ensino à distância, EAD. Olha só, é quinta, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar uma pizza de liquidificador com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, para você responder aqui a nossa pergunta de hoje e aproveitar a oportunidade de mandar também a sua dúvida através da nossa linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E até pouco tempo, estudar sem estar presente em uma sala de aula parecia algo impossível, mas essa é uma realidade que está cada vez mais comum na vida de muitos brasileiros. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação, o MEC, já são mais de 4 milhões de alunos que optaram pelos cursos EAD. Os cursos à distância, eles têm, algumas exigências a mais, se comparados aos cursos presenciais. Como o aluno não terá acesso à infraestrutura da universidade, ele precisa ter um computador atualizado com configurações mínimas e acesso à internet. Mas será que tem outras exigências para se dar bem em um curso à distância? Vamos saber com a ajuda das nossas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Cíntia Porto. Cíntia é pedagoga e coordenadora do curso de Pedagogia da Uninasal. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Rita Oliveira, ela que é gerente do EAD do Grupo C Educacional. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que fala um pouco mais das vantagens dos cursos à distância. Confira! Os cursos de educação à distância são uma opção para quem deseja um diploma superior, mas não tem disponibilidade para estudar em um horário fixo. Também significa praticidade pela possibilidade de estudar em qualquer lugar, além do menor custo em relação aos cursos presenciais. Conversamos sobre essas e outras vantagens da educação à distância com Leonardo Rabelo, que é coordenador dos cursos EAD em uma faculdade do Recife. Ele destacou a individualização do aprendizado. Numa sala de aula convencional, presencial, existe uma média, porque você tem vários alunos de formas de aprendizados diferentes, então é necessário você mediar em relação a todos. Uns têm mais conhecimento, outros menos. No caso do EAD, como o processo da construção se torna um pouco individualizado pelo conteúdo, então você consegue potencializar justamente essa construção. E a interação continua, porque o vídeo vai estar disponível e você consegue interagir por via chat ou mensagens com os professores e com os outros alunos da turma. O último censo da educação superior do Ministério da Educação revelou o crescimento das matrículas nos cursos à distância. Foram 5 mil inscrições em 2005 e mais de 1 milhão em 2011. E a perspectiva é de avanço, já que os cursos EAD têm o mesmo reconhecimento dos presenciais e as relações de mercado estão mudando com as novas tecnologias. No EAD, você tem a possibilidade de reduzir, por exemplo, esse trajeto, trabalho, por exemplo, faculdade e casa, e você conseguir fazer em casa ou até no próprio carro. Essa facilidade que você tem para otimizar a construção do conhecimento e se tornar um profissional mais competente para o mercado, o EAD ele consegue empoderar ou facilitar esse processo. Quanto ao investimento, os cursos EAD também apresentam vantagem. A redução nos valores das mensalidades pode ser igual ou superior a 50%. E as instituições de ensino estão se preparando para ampliar a oferta nesta área, aproveitando a perspectiva de crescimento. O tempo de maturação do curso, ou seja, de formação, é o mesmo que do presencial. A única diferença é que eu estou só numa plataforma EAD, em que na nossa vida hoje já é comum. Todo mundo acessa um Facebook, todo mundo acessa um Instagram. Você consegue ver um vídeo para poder aprender algo e conseguir interagir com a pessoa que colocou aquele vídeo e conseguir trocar informações.
Se você traz isso, por exemplo, para o ensino profissional, você traz isso para um curso superior, uma graduação, você já tem uma plataforma que a gente já mexe o dia inteiro, todos os dias. Então a facilidade que se tem hoje com EAD é grande e a tendência é que as novas gerações investam muito mais em EAD em relação aos cursos presenciais. Pois bem, você acabou de acompanhar algumas das vantagens, né, de fazer um curso à distância. Vamos mostrar muitas outras vantagens no decorrer aqui do nosso programa com a ajuda das convidadas de hoje. Mas a partir deste momento, a gente abre espaço aqui do assunto do dia para você interagir, participar aqui do programa. Vou mostrar para você o que você deve fazer a partir deste momento para interagir aqui no nosso programa. Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Olha só, a nossa enquete hoje vamos lançar a partir deste momento. Queremos saber se você acredita que o ensino à distância precisa ser mais valorizado. Sim ou não? É uma pergunta muito simples e você vai responder de forma objetiva também. Você acredita que o ensino à distância precisa ser mais valorizado? 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você vai ligar para a gente para responder aqui a nossa pergunta de hoje e também aproveitar a oportunidade de mandar sua dúvida sobre o tema para as nossas convidadas no 3424-1547. Você tem acesso à internet? Acessa lá a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet disponível para você deixar seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Olha só, você tem o WhatsApp aí em suas mãos, pode mandar uma mensagem também, 99177-4828, 99177-4828. Participa, daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E quanto aos materiais que você vai utilizar? Eles não vão faltar para você estudar, para você fazer pesquisas, olha só, trabalhos se você precisar fazer e até mesmo estudar no dia a dia para as provas. Estudando através da internet, você sempre terá acesso a todas as informações necessárias para realizar as tarefas exigidas pelo EAD. Olha só, além disso, muitas universidades EAD oferecem também uma biblioteca virtual para que os alunos eles aprimorem seus conhecimentos. Você precisará, né, e poderá acessar os conteúdos de vários dispositivos diferentes, quantas vezes você quiser ao dia. Então vamos aprender mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui às nossas convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Cíntia Porto, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. Também queria dar boas-vindas a Rita Oliveira, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. Vimos várias vantagens, né, na reportagem de se fazer um ensino à distância e a gente vê que cada vez mais está crescente a busca por esse tipo de modalidade de ensino. Qualquer pessoa pode fazer um ensino superior, por exemplo, à distância ou precisa preencher alguns requisitos? O mínimo eu acho que é o ensino médio completo. Exato. Após isso se pensa em um EAD. O que mais, né? Que perfil esse estudante precisa ter para fazer um EAD? Exato. Então, muito obrigada pelo convite, né? Acho é uma satisfação a gente estar falando sobre o ensino à distância. Realmente é uma realidade na perspectiva da sociedade moderna. Né? Na verdade, o aluno, tem várias modalidades de ensino. Né? A gente tem os cursos técnicos, temos os cursos superiores de graduação, que são os cursos de bacharelado, licenciaturas, cursos tecnológicos, temos os cursos de pós-graduação, então realmente depende do perfil do aluno, né? Mas basicamente eles teriam que ter concluído o ensino médio, mas a gente também tem outros cursos que são de extensão, de capacitação, que não necessariamente exigiriam o ensino médio do aluno, seria simplesmente cursos de atualização, se a gente pensar para um aluno, por exemplo, que ainda está cursando o ensino médio, cursos de Excel, de Word, né? Como ser um youtuber, né? Conversa bastante com a garotada de hoje. Aí qualquer pessoa pode fazer, né, tendo esses requisitos básicos, preenchendo esses requisitos básicos, qualquer pessoa pode fazer ou precisa ter uma característica, né, a mais, né, ter um diferencial para optar e fazer esse tipo de curso à distância? Disciplina, acho que para tudo na vida é preciso ter, sim. É o básico. Sim, né? sim. Se a gente parte do princípio que é da escolha da pessoa, né, cursar uma graduação, uma pós-graduação em educação à distância, a gente parte também da ideia de que ela tem habilidade, né, com as novas tecnologias, né? Então esse também seria o perfil da pessoa que faria um curso à distância, né? Fora isso, é claro, a gente pensa que a pessoa tem que ser protagonista, né, do aprendizado dele, né? Vai ter muito mais autonomia, mais disciplina, foco e organização.
né? E, claro, vai ter a ajuda dos professores para que ele também desenvolva essa habilidade e consiga acompanhar todo o ano letivo dentro daquela plataforma de ensino à distância, né? Como é que é esse contato com o professor? Se é um ambiente virtual, ele precisa em algum momento comparecer à universidade, por exemplo, para ter algum contato com esse professor e com os alunos também que estão fazendo aquele mesmo curso, ou não tem essa necessidade? É 100% virtual ou não? Não. A legislação, né, para os cursos presenciais, para os cursos bacharelado, CST, pós-graduação, né, e agora o estricto sensu, né, a gente tem programas de mestrado e doutorado também em EAD, tem uma legislação nova que foi publicada pelo Ministério da Educação. A questão da interatividade do aluno, ele ocorre igual à sala de aula, né? Pelo contrário, né? Talvez a gente no ensino EAD, a gente tenha mais relatórios de performances do aluno, né? Que a princípio não é percebido pelo professor em sala de aula, mas esses momentos de relatórios dentro do ambiente virtual permite ao professor e ao tutor uma comunicação e o entendimento do comportamento do aluno diante do processo de ensino e aprendizagem, né, preconizado, por exemplo, no curso de saúde. Vamos falar aí do curso de enfermagem, por exemplo. Né, quais são os pontos fortes desse aluno, quais são os pontos negativos, né, Hoje a gente tem relatórios de performance, de inteligência artificial que nos permite compreender qual o assunto que o aluno responde melhor e qual o assunto que ele apresenta uma deficiência, por exemplo. Então, a gente consegue essa interatividade, eu acredito que de uma forma muito mais assertiva até do que no ensino presencial. É interessante, porque ela falou que nessa plataforma ele vai ter o contato com o professor, né? Então, a aula é ao vivo, né? Ele tem essa interação ao vivo e no chat de conversa, né, ele vai poder tirar suas dúvidas durante a aula. Então, o que muda é o espaço físico, né? Mas o contato, a interatividade permanece. Às vezes até mais de um professor, né, que pode dar assistência àquele aluno. Sim, tem essa vantagem também. Sim. Pela mesma cadeira, pode ter mais de um professor acessando aquele conteúdo e auxiliando aquele aluno. É outro ponto positivo. Na nossa modalidade, né, na nossa instituição, o professor ele tem o auxílio de tutores, né, que são pessoas que são formadas dentro e habilitadas para lecionar também aquela disciplina que o aluno vai cursar, então são especialistas também na área e que vão dar o auxílio ao professor e tirar as dúvidas, as possíveis dúvidas dos alunos, né? Então ele tem dois canais, o professor e o tutor da disciplina que vai estar auxiliando no acompanhamento das atividades e das dúvidas dos alunos. A gente falou de um número, né, divulgado pelo Ministério da Educação, MEC, são mais de 4 milhões de alunos que optaram, né, por esse tipo de ensino à distância. A gente viu, né, na reportagem, compreendeu também, muita gente fala que optou pelo EAD por conta da falta de tempo no dia a dia, sejam as atividades, né, diárias, seja também o trabalho que ocupa um pouco maior de tempo, né, dessa pessoa. Mas aí vem uma dúvida minha, aumentou ainda mais, né, cada vez mais está aumentando o número de adeptos pelo ensino à distância. Sim. Presencialmente, às vezes, a gente começa a acumular alguns conteúdos, né? Sim. Infelizmente, às vezes, na corrida do dia a dia, começamos a acumular. No EAD, a possibilidade, né, a probabilidade é maior de se acumular esse conteúdo e quem está pensando em fazer o EAD pode já começar com uma dica importante. O que fazer para não acumular tanto conteúdo, já que a falta de tempo é a principal desculpa, né? Pois é. Desculpa ou justificativa também, justificativa, né? Não vamos julgar quem vai fazer. Exato. Acho que a grande perspectiva do EAD é porque eles atendem o modelo 7x24, ou seja, eles estão disponíveis 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então, existe sim uma característica do aluno, aquele que opta pelo EAD é simplesmente pelo planejamento da sua gestão de tempo. Né? Logicamente, para o aluno, né, existe um mito, né, que o ensino EAD é aquele mais fácil. Não é verdade. Pelo contrário, ele existe muito mais, como a gente comentou logo no início, né, disciplina, gestão do tempo, proatividade, que acabam sendo também requisitos requeridos pelo mercado de trabalho atual. Então, não é um mito, né, a gente dizer que o ensino EAD é aquele que vai ser mais fácil. E a dica para o aluno realmente é ele se dedicar em um momento, né, nesse formato 7 dias por semana, 24 horas por dia, ele ter sempre aquele horário fixo
fixo para se dedicar à disciplina, se dedicar aos estudos, né? Então, em vez de ele estar no momento presencial dentro da sala de aula, que aí existe um custo de deslocamento, um custo com refeição, dentro da sua casa ou no seu ambiente de trabalho, né, considerando logicamente os seus momentos de folga, seria um momento ideal e com baixo custo que o aluno poderia estar se atualizando e se reciclando em relação ao momento da disciplina. A organização é preciso tanto no presencial como na educação à distância. Até porque o calendário acadêmico da modalidade de educação à distância também existem prazos, né? E o aluno ele tem que se organizar, né, o seu estudo e suas atividades para também conseguir realizar as atividades dentro dos prazos que são estabelecidos no calendário acadêmico da modalidade à distância. Porque o planejamento do conteúdo também é desenvolvido da mesma forma, né? Tanto EAD como presencial, os professores têm aquele tempo para fazer todo o conteúdo que vai ser ministrado, aí após divulgar a ementa, né, dessa disciplina, tudo isso tem no curso EAD? Tem. Todo o curso EAD, ele realmente é planejado, assim como o ensino presencial, né, que o professor entra em sala de aula, então a gente se planeja como docente para executar as atividades lá pelo período de 3, 6 meses, dependendo da carga horária da disciplina. Então, de fato, o EAD, ele planeja antecipadamente o processo, né? E o professor ele conta com outros recursos que talvez na modalidade presencial a instituição não possua. Então o ensino EAD ele hoje vem conversar basicamente com o perfil do alunado, né? O aluno que hoje sai do ensino médio, né? A gente estava aqui observando você, né? Nossos canais de WhatsApp, nossos canais de comunicação, nosso telefone. Então, apesar de nós estarmos distantes de público, né? A interatividade e a conexão, ela ocorre em tempo real. E esse é o processo do EAD. Então, os alunos e os professores e os tutores, né? Acho que é um papel importante dentro do EAD, é a figura do tutor, que realmente auxilia o professor e propicia ao aluno mais um recurso dentro do ambiente virtual, que diferente do presencial, eu tenho lá só aquele professor naquele momento por X minutos ou X horas dentro do curso presencial, dentro da sala de aula. Nessa modalidade de ensino, né, a possibilidade desse aluno se escorar em outros colegas de sala, ela diminui porque presencialmente alguns alunos são escorões ali, né, no dia a dia. Aproveita da boa vontade do amigo, aí divide ali o trabalho. No EAD, tem a divisão de trabalhos também? Funciona como no curso presencial? Tem trabalho em grupo e individual? Para tentar evitar isso também, né? Sempre tem um escorão ali na turma. Bem, a dinâmica com relação aos trabalhos são diferentes, né? Porque o aluno, ele vai estar dentro do seu espaço, em casa ou no espaço de trabalho, né? Então, a possibilidade de fazer um trabalho em grupo já não é cabível, assim, dentro de uma dinâmica de uma graduação, porque, por exemplo, vamos pensar que nós temos alunos de Recife, alunos de São Paulo, então não teria como fazer essa junção de trabalho em grupo. Mas, no entanto, ele vai ter atividades dentro da plataforma, né, que ele vai ter que desenvolver como se fosse um trabalho em grupo. Pode ser uma pesquisa, pode ser um artigo. Então, ele vai ter que desenvolver uma atividade semelhante ao que ele desenvolveria dentro da modalidade presencial. Então, realmente, essa forma de se escorar no colega para desenvolver as atividades, ou então filar na hora da prova, né, esse tipo de coisa diminui bastante com a modalidade à distância. Não vai adiante, né? Acho que o aluno que ele realmente, tanto no presencial quanto no ensino à distância, que utiliza desse recurso, a gente na conversa entre docentes, ele assume realmente o dolo, né, da sua ação. Então, de verdade, os ambientes virtuais, cada vez mais, eles usam mecanismos de segurança para tentar identificar se aquele aluno que está se logando realmente é o aluno, né? Os trabalhos em grupos, eles também podem ser desenvolvidos, logicamente, dentro dos seus momentos presenciais. Se a gente pensar nos cursos de saúde, em que tem aulas práticas, nos cursos de engenharia, que tem aulas práticas, eu também posso estar favorecendo a formação de grupos e a interatividade permanece, tanto no ambiente virtual ou pelas mídias sociais, de uma forma em geral. Se esse risco, né, é minimizado, o risco do aluno escorão, há perigo do aluno ele falsificar o desempenho, por exemplo? Vocês também pensam nisso? Então, existem os mecanismos de segurança, né, que cada instituição adota, né, seja a impressão digital, algumas mais avançadas, a gente já está fazendo leitura digital, de ocular, né, para realmente garantir que a Rita, por exemplo, que comparece no dia da prova presencial, a executar. Logicamente,
existe um dolo, né, do aluno. Acho que as ferramentas, de uma forma geral, elas tendem a coibir, mas sim, todas as instituições adotam mecanismos de segurança para tentar coibir essas práticas. Né? A gente está, por exemplo, falando em trabalhos que os alunos anexam dentro da plataforma virtual. O Grupo Ser Educacional adota um programa que detector de plágio. Né? Então, na verdade, se eu copiei a atividade de Cíntia, né, o tutor e o professor, quando faz a checagem, ele vai exatamente dizer que o trabalho de Rita está 100% igual ao trabalho de Cíntia, e aí no processo de avaliativo abre-se um processo administrativo para realmente checar quais são as condições. Então, sim, adotamos todos os procedimentos de segurança. Que o aluno também, no momento da prova presencial, ele tem o acompanhamento de vários tutores, né? Então, isso também reduz bastante a possibilidade dele estar, né, tentando burlar essa segurança, esse processo todo da prova. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o ensino à distância. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quinta, para vocês que estão nos acompanhando. Nós encontramos no site da revista Exame o seguinte destaque: educação à distância segue em expansão no Brasil. De acordo com o último censo da educação superior, entre 2014 e 2015, o ensino presencial cresceu 2,3%. Já o ensino à distância teve um aumento de 13,9%. A expectativa é que esta modalidade de ensino corresponda a 51% do mercado nos próximos 5 anos. Entre as razões do crescimento no setor estão a mesma qualidade do ensino presencial e algumas vantagens, como flexibilidade de horários e a otimização para dispositivos móveis que permitem o aluno estudar em qualquer lugar. Os cursos livres e técnicos à distância são regulamentados pelos conselhos estaduais de educação e os de nível superior são avaliados pelo Ministério da Educação. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente segue aqui falando mais sobre ensino à distância. Muita gente, quando tem dúvidas sobre vários temas, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Lá na internet tem muitas verdades sobre o EAD, que é o ensino à distância. Mas também tem muitos mitos que podem atrapalhar você que está em casa pensando em fazer uma graduação, um curso técnico, uma pós-graduação. Se você tem dúvidas, preste atenção que uma das suas dúvidas pode ser respondida a partir de agora no quadro Mitos e Verdades. Vamos conferir o que diz aqui a primeira informação com a ajuda das convidadas. Vamos saber se é verdade ou se é um mito. Olha só, os cursos de pós-graduação, por exemplo, virtual ou graduação à distância, eles são 100% online? Isso aqui é uma dúvida muito comum que a gente encontrou lá na internet, a gente vai repetir agora nesse bloco do programa. É 100% online, mito ou verdade? Então, Valdson, a gente tem uma questão de legislação, né? Como a apresentadora explicou anteriormente. A gente tem uma legislação que preconiza, né, que dentro dos cursos das modalidades às distâncias existam momentos presenciais. As instituições de ensino, de uma forma geral, elas trabalham com a questão dos momentos presenciais, sejam as avaliações ou sejam as aulas práticas, considerando os cursos de saúde, informática, engenharia e outros. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra afirmação. É verdade ou é mito que quase ninguém faz pós-graduação ou graduação à distância? Mito ou verdade? Bem, é mito, né? Como o próprio dado da pesquisa que a apresentadora falou, né? Os cursos tanto de graduação como de pós-graduação à distância estão crescendo cada vez mais no Brasil, né? Principalmente por causa da flexibilidade e que a pessoa vai ter no momento de estudar, né? Vai atender ao horário dela de trabalho. Então, pós-graduação à distância hoje é uma realidade que vem crescendo bastante. A gente vê, né, no curso presencial,
tem muita gente que começa aquele curso, aí estuda um período, 2, aí tem uma certa desistência, não pensava que o curso seria assim, achava que era de outra forma, existe uma certa evasão, né, dos cursos presenciais. No EAD, acontece muito isso também ou é mais raro? Não. Um aluno mais determinado, quero fazer aquilo e vou fazer. Então, no EAD, de uma forma geral, né, todas as pesquisas nacionais, elas apontam que o aluno do EAD, ele chega muito fácil, né, ele vem seduzido pela informação que seria fácil cursar, pela flexibilidade do horário, dele fazer seu próprio ritmo, mas na verdade ele precisa muita disciplina. E a questão do processo que a educação à distância, ela precisa de uma flexibilidade, acaba realmente tangenciando esse aluno para um processo de evasão. E aí vem o processo que as instituições educacionais cada vez mais buscam relacionamento com esse aluno, né? O ensino à distância, ele tem um diferencial, que basicamente as pessoas estão distantes fisicamente, mas essa relação, de uma forma geral, ela não se traduz em números quando a gente busca a relação. Então, é uma verdade que é uma dificuldade do ensino superior realmente manter esse aluno dentro do ensino à distância, pela perspectiva que ele vem muito atraído pela uma facilidade que, na verdade, é só um mito. Eu posso acumular o conteúdo que foi trabalhado durante toda a semana e desenvolver esse conteúdo só no final de semana? Existe essa possibilidade ou não? Bem, a própria plataforma estipula prazos, né, para que o aluno ele possa desenvolver a atividade, entregar a atividade. É claro, se você não teve tempo durante a semana, é possível que você tire um horário do seu dia, né, no final da semana, para dar conta de todas as atividades que foram solicitadas pelo professor, né? Então, é possível fazer isso. E assim, cada aluno tem seu ritmo de aprendizagem diferente. Então, de fato, tem pessoas que produzem melhor à noite, tem pessoas que produzem melhor no início da manhã, 5 horas da manhã. Então, na verdade, meu ritmo de estudo é acordar mais cedo e estudar até as 5, 8 horas da manhã, mas o ritmo de Valdson pode ser diferente. Ele pode se dedicar e pode render melhor no final de semana, e isso é uma facilidade, é um fator positivo dentro do EAD. Um fator positivo também do EAD é que esse aluno ele pode ser menos destemido, né? Porque às vezes no curso presencial tem um aluno que tem uma certa timidez, né? Ao questionar um professor, ao querer questionar aquele conteúdo, às vezes o professor explica, ele não entende, aí o professor pergunta, entendeu? Ele fala que entendeu, para encerrar ali o papo. No EAD tem essa vantagem, né, dele perguntar quantas vezes ele quiser e ele compreender e só passar o conteúdo após ele aprender mesmo aquele conteúdo que está sendo repassado? É uma vantagem? É um ponto positivo? Né? Eu acredito que seja um ponto positivo, né? As pessoas mais tímidas, mais introspectivas, podem até ter mais facilidade em conversar pelo chat com o professor, com os próprios colegas que estão ali no momento da atividade, né, da aula. E aí acaba que ele vai ter um melhor desempenho na comunicação, porque ele não vai estar precisando falar, né? Tem gente que tem dificuldade em oralizar ideia, em falar em público. Então aí ele quebra essa barreira, porque ele vai estar, né, no seu canto e ninguém vai estar ali vendo, e ele vai estar apenas conversando, né? Exato. E isso conversa muito com o que a gente percebe nas mídias sociais, né? Hoje é muito mais fácil você expor seu ponto de vista, expor sua ideia, defender algo que realmente você acredita, e isso também ocorre dentro do ambiente virtual, né? Permite interatividade com o professor, com o tutor e todos os colegas de sala, né? Seja no fórum, seja num desafio, logicamente sempre pautado pela ética e pelo respeito à opinião, né, e à formação do cada usuário que está lá participando. Ok, ótimas explicações. Vamos agora até outro ponto aqui, conferir se é verdade ou se é mito. O EAD, ele é mais barato, ele custa menos? É outra vantagem também de ter um desconto aí nessa tão sonhada graduação ou pós-graduação? Olha, o EAD é mais barato. Vamos abrir uma aspas, né? Realmente a gente tem uma tendência de uma divisão de custos, né, que as instituições conseguem otimizar, mas tudo depende das características do curso, das características da plataforma, das características da biblioteca virtual, né, como você falou no início, né, das ferramentas que cada instituição utiliza para promover a aprendizagem. Né? Vamos falar um pouquinho, né, que recentemente a gente adquiriu um software de inteligência artificial.
Então, realmente, cada instituição vai investindo em tecnologias, vai investindo em formas e técnicas para que a gente possa, de fato, ofertar uma melhor possibilidade de ensino e, consequentemente, aprendizagem pelo aluno. É interessante porque também o aluno não deve pensar também na escolha do mais barato, né? Mas essa aliar é a minha próxima o valor... pergunta, né? O que é que deve pesar nessa escolha? É olhar o preço ali, é uma graduação que eu quero fazer, está no preço bom, vou fazer. Não, não é só olhar isso não. Não, ele tem que olhar, né, a qualidade do ensino e os recursos que ele vai ter disponível para estudar, né? Assim como a gente no grupo está buscando sempre novas tecnologias, a aquisição do software e outras plataformas com livros de qualidade disponível para o aluno, então isso realmente ele tem que ir atrelar e fazer uma análise. Olha, o mais barato para mim realmente vai dar conta do que eu preciso, né? Ou eu preciso fazer essa análise, né, de custo-benefício e ver realmente o que é que vai me dar suporte para o meu aprendizado. Ele tem que ver também, né, levar em consideração se o curso é reconhecido pelo MEC, isso tudo funciona no EAD também? Também. Né, o ensino EAD, ele consta na legislação de 1996, então a gente está falando de uma questão de vanguarda, né? De 1996 já ter essa projeção do ensino superior, né? Basicamente em todos os níveis de ensino. Então, o aluno, de uma forma geral, as instituições, de uma forma geral, elas vão buscando recursos para sempre promover uma melhor aprendizagem. Acho que esse é o caminho, né? Nem sempre o mais barato é o que vai lhe dar o melhor retorno, né? E aí, basicamente, entra vários fatores, várias projeções que os alunos realmente têm que verificar para poder se adequar melhor. Em relação à quantidade de alunos, né, para formar uma turma, por exemplo, porque no presencial a gente confere às vezes em algumas universidades, né, não vai ter essa pós-graduação porque não chegou ao limite mínimo, né, que a gente precisava, um número mínimo de alunos para fechar essa turma e a gente começar a desenvolver esse conteúdo. No EAD, tem que ter um número mínimo daquela turma para começar um curso também? Então, depende da característica do curso, né, sempre. Acho que a gente tem que entender basicamente do perfil do curso, né? Se esse curso vai requerer, por exemplo, aulas práticas, insumos, né? Estava falando aí sobre como fazer uma pizza em casa, né? A gente já tem cursos de vanguarda, né? Gastronomia. Eu posso fazer em EAD? Logicamente posso. Né? Vai ter momentos realmente que todas as atividades vão ser desempenhadas dentro do ambiente virtual, mas os momentos de prática, de execução, eles devem ocorrer presencialmente e, de fato, ocorrem presencialmente. Ok, vamos conferir aqui a próxima tela. Temos outra informação. Será que é verdade ou é mito? O curso à distância tem mais professores disponíveis para tirar dúvidas do que um curso presencial? O que ocorre na educação à distância é que existe o professor que é responsável por aquela disciplina, né? E no grupo a gente tem a dinâmica de ter os tutores que também são professores, são graduados dentro daquela especialidade, daquela disciplina e que vão auxiliar o professor na dinâmica, no acompanhamento dos alunos, assistência aos alunos em relação a tirar dúvidas e tudo mais, né? É uma verdade. Próximo ponto, temos outra tela. Será que é verdade ou mito? Curso à distância se resume a videoaula. Diante das explicações que a gente ouviu até agora, a gente sabe que isso aqui é um mito, né? Então vamos reforçar. Alguém ligou a televisão agora, seja bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Aqui em debate hoje estamos falando sobre o ensino à distância. E a gente vai descobrir se essa afirmação aqui é verdadeira ou é um mito. Curso à distância se resume a videoaula. Mito ou verdade? Totalmente mito, né? O curso à distância ela tem videoaulas, né? Que são cursos páginas introdutórias, né, conteúdos introdutórios, basicamente apresentando o que o aluno vai estudar durante a disciplina, mas ela também tem recursos interativos, eu tenho jogos de gamificação, eu tenho biblioteca virtual, eu tenho guias de estudos, eu tenho aplicativos, eu tenho vídeos, tenho vários recursos, eu tenho desafios colaborativos, né, que o aluno vai lá, discute. Né? Eu tenho o uso de postar em redes sociais, postar um desafio e fazer com que todos os alunos realmente participem lá, seja no Face, no Instagram, enfim. É totalmente mito. O aluno realmente ele tem uma gama de atividades bem amplas dentro do ambiente virtual. Por isso que o aluno ele tem que buscar um curso, uma instituição que tenha uma plataforma que ofereça esses recursos. Né? E falando um pouquinho, né, em específico da videoaula, né? Vamos falar um pouquinho das vantagens de disponibilizar o conteúdo daquela aula através de um vídeo.
A primeira é que o aluno pode voltar, né, aquele vídeo. Pode. Se não entendeu, volta, assiste novamente. O que mais a gente poderia destacar? É uma linguagem mais acessível para todos, já que todo mundo está acompanhando aquela aula. Quais as vantagens de oferecer um conteúdo através de vídeo? Então, a gente tem vários tipos de aulas que usam recursos de vídeo. A gente tem a videoaula, que é aquela que já está gravada dentro do ambiente virtual e que realmente vem com a linguagem introdutória, apresentando o conteúdo da disciplina. Nós temos as web aulas, que é aquela que o professor está lá 40, 50 minutos, 1 hora, 1h30, né, conversando com os alunos, conversando sobre o tema em que o aluno pode abordar ele diretamente. Temos aulas transmitidas via satélite, né, que são aquelas aulas que usam dos mesmos recursos, por exemplo, de um estúdio, como aqui estamos hoje, né, em que a principal função é transmitir imagem e som, e a interatividade ficaria pelos outros canais, telefone, chats, WhatsApp, mídias sociais, entre aspas. Então, tem uma facilidade. Tive dúvida, volta à aula. Na webconferência, tive dúvida, abordo e aciono o professor diretamente. Então, isso é uma vantagem. Essa aula que o aluno pode ter perdido devido ao horário, que não pode ser que não seja compatível, ele pode assistir depois, porque ela fica gravada na plataforma. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, vamos a um rápido intervalo. Você tem dúvidas sobre o tema? Pode interagir, pode participar, mandar aqui a sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente repassa para as convidadas. 991774828 é o nosso WhatsApp, 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você pode mandar aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho a gente vai responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre o ensino à distância. Aqui no bloco anterior a gente deu início ao quadro Mitos e Verdades e a gente vai dar sequência aqui nesse bloco do programa. Olha só, vamos ver aqui qual é a primeira informação da primeira tela deste quadro. Olha só. Constará em meu diploma que o curso foi feito à distância? Essa é uma dúvida muito comum que a gente encontrou na internet, né? A primeira tela desse bloco do programa é mito ou é uma verdade? Vai ter lá na descrição, foi um curso feito à distância ou não? Não, é um mito, tá? Estamos falando de modalidades de ensino. A gente tem a modalidade presencial e tem a modalidade à distância, a modalidade semipresencial, né? O bacharelado, o título, ele é independente da escolha da sua modalidade. Realmente a modalidade é um facilitador do processo educacional, não um definidor de formação. O importante é que ele seja reconhecido pelo MEC. Isso, o que vai constar ele deve se preocupar é o nome mais com isso, né? Isso. Acredito que sim. Você que de fato, não. O que vai constar é o nome da instituição, né? Se ele é licenciado ou bacharel, né? E o próprio autorização do MEC, né? Do curso. Autorização, reconhecimento, né? E a qualidade do curso de uma forma geral, né? Hoje essas informações são veiculadas muito facilmente na internet, né? Então o aluno ele pode acessar a internet, acessar seu smartphone ou entrar em contato com o Ministério da Educação, que ele tem resposta sobre os indicadores de cada instituição. Ok, vamos à próxima tela. Outra afirmação, será que é verdade ou mito? Há preconceito no mercado para quem termina um curso à distância? Existe um certo preconceito? No diploma não vem a informação. Mas será que na hora da entrevista de emprego, por exemplo, ele precisa dizer que se formou num curso à distância? Tem barreiras, tem preconceito ou não? Vocês que trabalham no dia a dia... Vamos falar agora do perfil no gestora, no perfil de recrutadora, né? De uma forma geral, jamais dentro de perfil de entrevista você pergunta qual foi a modalidade em que o aluno ele se bacharelou ou ele se formou. Na verdade, né, o mercado de trabalho ele está mais ligado a competências pessoais, visto que a formação profissional e conteúdo técnico, né, conteúdo programático, no dia a dia, seja numa prova de seleção, que são basicamente escolhidas pelas maiorias das instituições recrutadoras de pessoal, né? Então,
a gente já consegue detectar o nível de conhecimento do aluno, daquele funcionário que está se cadastrando a uma vaga, mas de uma forma geral são as dinâmicas de grupo, né, as entrevistas, onde a gente possa detectar características e competências pessoais, e aí a gestão do tempo, a proatividade, que são recursos que o EAD tendem a formar e lhe ajudar a desenvolver, eles acabam sendo definidores no momento de uma seleção. De fato, porque eu acho que o preconceito, ele mora muito mais na pessoa que está indo atrás de uma graduação ou de uma pós-graduação. Né? Essa tela aqui responde uma dúvida que chegou através do nosso WhatsApp, 991774828. Você tem dúvidas, pode mandar para a gente. O Wellington Monteiro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, ele mandou a pergunta mais ou menos como esta, né? Ele fala o seguinte: ele fica muito receoso em fazer um curso EAD, pois hoje ele diz que fazemos cursos presenciais e algumas empresas, devido à instituição de ensino não ter nome no mercado, não consideram um curso. E que dirá um curso superior EAD? O mercado, ele fala que o mercado, na opinião dele, ainda não dá devida consideração para os cursos EAD, principalmente os cursos superiores. Já ouvi da boca de um gestor dizendo a um colega meu que não fizesse um curso EAD, pois a empresa não levaria em conta. É aqui a colocação do Wellington Monteiro de Candeias. A gente agradece pela participação e complementa aqui, né, trazendo resposta a algumas dúvidas que ele falou, né, desse não reconhecimento do EAD no mercado de trabalho. Vocês discordam? Sim, é um mito, né? Realmente ele não... nas grandes empresas, vamos falar, né, instituições de nível superior, instituições de saúde, instituições de engenharia, lembrar que a modalidade à distância é um tipo de recurso, né, é uma forma como se transmite o conhecimento, como se favorece, de fato, que o aluno desenvolva a aprendizagem, e que no mercado de trabalho o que realmente vai definir a sua entrada e a sua permanência vão ser realmente competências pessoais, competências de relacionamento, que acabam aí sendo grandes definidores. Não adianta eu saber tudo sobre saúde, sobre engenharia, sobre o direito, se eu não conseguir me comunicar, se eu não conseguir me relacionar com as pessoas, que são realmente competências pessoais, competências que fogem um pouquinho da formação educacional. Claro, e ele falou muito do peso do mercado da instituição que ele vai estudar, né? Então, assim, tanto presencial como à distância, ele tem sempre que procurar uma instituição que seja reconhecida, né, que tenha um trabalho de qualidade e que vai dar o suporte para ele conseguir essa colocação no mercado de trabalho. Então, Wellington, fique tranquilo, né? Você, dependendo também do seu desempenho, você vai ser um bom profissional, né, seja na modalidade à distância ou seja na modalidade presencial. E quanto a esse gestor, né, que falou para o amigo que não fizesse o curso EAD porque a empresa não levaria em conta, acho que ele precisa dar um F5, né? Atualizar ali. Exatamente. Porque né? Senão, se ele continuar com esse pensamento, quem vai ficar para trás é ele. Provavelmente, né? O EAD ele é uma realidade, né? A modalidade à distância, ela já é um conceito bem estruturado, né? Tanto no nível educacional, tanto no Ministério da Educação. Né? A gente ainda encontra aí algumas barreiras, né? pela falta de entendimento e pela falta de informação. Né? Apesar de a gente ter esses recursos que facilitam o processo de comunicação, a gente ainda encontra falhas, né, nesse processo, e cabe às instituições de ensino, às coordenações de curso, e o Ministério da Educação também está reforçando sobre essa modalidade que realmente é um facilitador e não deve ser visto como formas de preconceito. Né? Ok, vamos à próxima afirmação que temos aqui na nossa tela para saber se é mito ou verdade, que a avaliação do EAD é cheia de falhas? Mito ou verdade? Eu acho que é mito, né? É mito. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu também, enquanto professora da Uninasal, né, da EAD do curso de Pedagogia, a gente passa por um processo muito criterioso para a elaboração dessas avaliações. Então, existe uma equipe que vai também analisar as provas que são feitas pelos professores. Então, a gente parte também do pressuposto que essa qualidade da avaliação, ela tem que ser tão boa quanto a do presencial, né? Até porque a gente tem que saber que vai englobar um aluno que ele está ali dentro de uma dinâmica à distância e que ele vai precisar desenvolver habilidades e que essas habilidades possam ser realmente avaliadas com aquela avaliação que a gente vai fazer, né? A avaliação do EAD, ela tem de ser formativa. Isso.
Isso. Né, tende a ser continuada, pelo contrário, ela não é um único momento de corte, durante o período da disciplina, etapas, realmente né? existem várias atividades que facilitam com que o aluno gradualmente ele vá evoluindo e aí no final ele acaba sendo pontuado, né, para se gerar uma pontuação, e o cálculo de notas realmente, mas o processo da avaliação do EAD ele tende a ser muito mais claro do presencial. As regras e as orientações elas são disponíveis previamente, né, sempre EAD, né? Lembrando que não são padrões de resposta, mas sim uma orientação de como o aluno deve desenvolver tal atividade, e fica mais claro, tanto para o professor quanto tutor e para o aluno, as regras da avaliação estando disponíveis antecipadamente, que é uma coisa que o EAD, de uma forma geral, né, a Uninasal, o Grupo Ser Educacional, tende a deixar sempre mais pontual e claro para o aluno quais são as regras. A gente explicou e entendeu até agora, né, o que é essa modalidade, né, do ensino à distância, explicou que tem o curso técnico superior, tem pós-graduação, tem uma gama de cursos, tem mestrado, vários cursos oferecidos nessa modalidade também. Mas vamos trazer agora para o nosso contexto atual, né? A gente vive uma alta no desemprego aqui no nosso país, a gente sabe que é muito importante se investir em educação, Sim. né? Em relação à importância, vamos falar agora da importância de um curso de graduação, por exemplo, de uma pós-graduação ou de um curso técnico para a nossa realidade hoje. Falta gente capacitada, falta emprego, o que é que está faltando? Porque a gente vê os índices só aumentando cada vez mais, as pessoas reclamando que não tem emprego ou faltam profissionais qualificados. Como é que a gente entende o contexto atual aqui? Então, Valdo, eu vou começar respondendo um pouquinho para você, falando um pouquinho da minha experiência pessoal. Tá? Eu me formei em enfermagem na área de saúde, né? E, logicamente, ao decorrer da minha formação, eu fui agregando valores à minha formação. Então, na verdade, o ponto de partida inicial foi apenas o bacharelado do curso, né, que eu me formei lá há 10, 15 anos atrás. Então, na verdade, o ensino superior, o ensino técnico, o ensino de uma forma geral que emite um certificado para você, ele é sempre o ponto inicial. Né? Você vai ter que complementar a sua formação, né, com cursos pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de especialização, cursos livres, né, de uma forma geral, mas definidor para o mercado de trabalho atualmente são competências. Né, competências de relacionamento, competências de comunicação, é muito mais a sua relação e como você se porta frente aos problemas, né, os problemas eles vão acontecer em todos os níveis e o aluno ou quem está formando, ou quem já está há muito tempo fora do mercado de ensino, né, no mercado educacional, ele tem que se reciclar. Né? Eu não posso dizer que quando a gente se formou há 10, 15 anos atrás, que hoje eu ensino da mesma forma. Não, seria incorreto a gente usar esse termo, porque o ensino educacional ele se recicla com uma velocidade muito grande. Né? Se a gente pensar que até o século XIX, para a gente enviar uma carta, a gente levaria 2, 3 dias, hoje a gente abre um aplicativo e a gente consegue essa facilidade de comunicação. Então, a educação, seja ela presencial ou à distância, ela é sempre o ponto de partida inicial, ela é o start. Né? O gol final vai depender da sua especialização e de suas competências pessoais, né, que vão ser desenvolvidas ao longo do processo de trabalho empregatício de uma forma geral. Então, o curso à distância pode ser o que faltava para essa pessoa voltar para o mercado de trabalho? De fato, né? Seria uma boa escolha, né? Porque ele teria flexibilidade para conseguir uma colocação no mercado, seja qual for o horário, manhã, tarde, noite, já que ele precisaria de um outro momento em casa, né? Fora daquele horário de trabalho dele, para cursar essa pós-graduação, né? Possibilita essa flexibilidade, né? Para o profissional que está atrás de um trabalho, está à procura de um emprego. Cursos livres de uma forma geral. Vamos conferir agora a próxima informação. Outra tela, será que é verdade ou é um mito? A presença dos professores é obrigatória para a motivação dos alunos? Sempre tem que ter para motivar? Ou a presença dos professores é mais para auxiliar esse aluno? Como é que a gente compreende aqui essa afirmação? Verdade, né? Tanto que a gente já reforçou aqui com vocês que na modalidade à distância, o professor ele é um recurso importante no processo do ensino e da aprendizagem. Então,
O ensino, de uma forma geral, ele não ocorre sem a presença do professor. No EAD, na modalidade à distância, a gente vai contar com outros recursos, o tutor, um assistente que vai assessorar, que vai acessar lá os relatórios de performance e vai entender que Cíntia estuda melhor de 8 da manhã até as 12 horas e que Rita vai estudar melhor de 5 horas da manhã e às 8 horas e assim direcionar o estudo. Mas é uma verdade, o processo de educação não se faz sem a figura do professor. Ok, vamos a um próximo ponto. Outra tela aqui para a gente responder se é mito ou verdade. Distrações, elas podem comprometer o desempenho desse aluno? Verdade. Quando vai estudar, tem que parar para estudar, desligar aplicativos, desligar ali do Facebook, do Instagram, também das redes sociais. De fato, principalmente na modalidade à distância, né? Você está ali em casa, mas tem diferentes estímulos que estão chamando a sua atenção. Seja uma TV ligada, seja uma pessoa que chama em casa, né? Diferente do presencial, onde ele vai ter os alunos para trocar uma ideia, né? Sobre o conteúdo, sobre a disciplina e vai estar na relação com o professor. Na modalidade à distância, ele vai ter que focar naquilo, esquecer um pouquinho o WhatsApp, esquecer um pouquinho, né, as redes sociais e tentar estar presente, né, dentro daquele ambiente que até então é virtual e vai precisar, é claro, da concentração, né, ele tem que desenvolver essa habilidade para poder se tornar um protagonista da aprendizagem dele. Senão ele que vai ser tirado de sala, né? Ele não vai ter professor para tirar ele de sala, né? Ficar distraído. Então, tanto no presencial como na modalidade à distância, ele tem que, né, tentar focar no estudo, no momento em que ele está assistindo às aulas, desenvolvendo, momento, né? Se dedicar, desenvolver atividade, tirar um horário para poder realizar aquelas atividades, assistir às aulas tanto quanto ele estivesse no presencial. Próximo ponto, temos aqui outra tela. Será que é verdade ou é mito? O EAD requer ali o computador de última geração para a pessoa que vai fazer? Tem que ser um computador de ponta para assistir às aulas e fazer as atividades ou é mito? É mito, Valdes. Na verdade, né, para o aluno se dedicar ao ensino à distância, ele realmente deve contar com alguns recursos, né, um computador, um notebook, um smartphone, uma impressora, né, ele tem que saber realmente mexer com recursos mínimos, o pacote de Office, o Word, o Excel, um PowerPoint, né, como construir uma tabela, como fazer um cálculo, mas não é necessário um recurso de última geração, não. Logicamente, a gente tem uma questão de inclusão digital muito forte no país, né, considerando as suas divergências regionais, vamos dizer assim, o seu nível de cobertura, de forma primordial, ele precisa de uma internet de banda larga. Isso seria, de fato, o recurso, né, básico necessário. Última tela, última afirmação para a gente descobrir se é verdade ou é mito, que o EAD serve aí para conseguir um diploma rapidamente e sem empenho. Isso aqui é um mito. É mito, de fato, até porque muitos cursos de educação à distância têm o mesmo tempo de duração de cursos presenciais, né? Então, se a pessoa chega para fazer um curso em EAD, achando que ele vai, né, conseguir o diploma mais rápido do que o presencial, ele está realmente enganado, né? Exatamente. O que se justifica, né, o que se apresenta em números nas pesquisas nacionais, né, como eu já falei anteriormente, o aluno do EAD ele vem atraído pela facilidade, mas na prática ele vai requerer muito mais empenho e envolvimento no seu processo de aprendizagem do que o aluno, talvez, que esteja lá na modalidade presencial. Ok, temos mais participações agora através do nosso WhatsApp, 991774828. Você pode acessar e deixar sua dúvida que vamos ler. Repassar agora a pergunta aqui às nossas convidadas. Tem a participação agora da Rebeca Cristina, ela que é do Recife, e quer saber o seguinte: a educação à distância, ela não seria prejudicial pelo fato de não haver uma maior interação social? Não. Watson, a gente tem uma tendência a dualizar, né? Ou é o sim ou é o não, ou é o preto ou o branco. Uma coisa não exclui a outra. A interação, ela continua a ocorrer, ela só vai utilizar recursos que são diferentes, né? No presencial, eu tenho a facilidade de tocar em Cíntia, né, mas não necessariamente eu posso ter uma relação com Cíntia, né? Se a gente pensar, né, nos programas de reality show, onde algumas pessoas estão confinadas durante um determinado tempo, né, e não tem outros estímulos, ainda assim elas não conseguem estabelecer uma relação,
Então, dentro do EAD, eu acho que os recursos, eles favorecem uma interatividade, mas a relação, realmente, ela vai depender de como ela vai ser construída dentro do ambiente, e aí a preocupação das instituições educacionais promover vários recursos, seja o celular, seja o WhatsApp, seja o fórum de discussão, seja um canal de dúvidas, seja a aula transmitida via satélite. Chat durante a aula ao vivo, exato, né? promover esses espaços de interação social. Ela ainda manda outra pergunta, a nossa telespectadora Rebeca Cristina quer saber o seguinte: e se a internet cair, o aluno será prejudicado? Então, se existe a interrupção da internet. Deixa eu ajudar um pouquinho a Cíntia, né, já que eu acabo administrando uma grande plataforma, né, de e-learning, né, como a gente chama, uma plataforma de aprendizagem, que dá vários tipos de recursos de análise de desempenho do aluno. Então, na verdade, eu tenho como saber qual o momento que o áudio se acertou, qual foi o problema que gerou uma desconexão, né? E aí os problemas relatados pelo aluno, eles podem ser analisados pela equipe técnica. Muito mais diferente, né, do que o presencial, né, onde nós que somos professores, a gente acaba escutando, né? Tinha uma vez até que eu fazia uma listinha. Ah, esse semestre fulaninho matou a mãe. No próximo semestre ele não pode repetir. Então, no presencial a gente acaba ficando mais na escuta, e o EAD, ele traz essas informações em números. Então, se o aluno desconectou, seja por uma queda de internet, a gente tem como mapear e a gente tem como realmente, pelo perfil que o aluno já detém dentro do ambiente virtual, a gente já tem como confirmar se aquela informação é verdadeira ou se ela é falsa. E caso seja verdadeira, dá o acompanhamento necessário, né? Para que ele não seja prejudicado em relação ao que estava sendo Tanto a modalidade trabalhado. EAD quanto a modalidade presencial, eu acho que o que tem que ficar muito claro para o aluno, que a preocupação dos educadores é com a formação e com a aprendizagem. Né? Em nenhum momento o processo educacional ele é punitivo. Isso. Ele é avaliativo, ele é de acompanhamento e ele é de formação. Então, Rebeca, independente da modalidade que você escolher, né, tenha certeza que o acompanhamento e o assessoramento da equipe educacional, ele está muito mais preocupada com a sua formação e com o seu desempenho. E a gente encerra esse bloco do programa explicando, né, Rita, que matou a mãe é no sentido de uma desculpa para não participar de uma atividade ou participar de uma prova, né? Exato. Dizendo que ia acontecer alguma coisa com algum parente Exato. e não vai poder comparecer. Aquelas desculpas de aluno, né? Morreu meu cachorro. Não é nada mais grave, não. Não, matou o cachorro, né? Perdeu o ônibus. Então, as desculpas, elas acontecem, né? E dentro do ambiente virtual, a gente tem como mapear se essa desculpa é uma verdade ou é uma mentira. Mais uma vez, eu pedi licença às convidadas. Sim. Vamos a um rápido intervalo e até já. Voltamos e já vamos direto aprender a preparar uma pizza de liquidificador. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Muita atenção e bom apetite! Olá! Hoje eu vou mostrar como fazer uma receita que dá água na boca em muita gente. E além de tudo, é bem simples de fazer. Pizza de liquidificador é o que vamos aprender a fazer hoje. E aí, vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de sal, uma xícara e meia de farinha de trigo, um ovo, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sobremesa de fermento em pó, orégano a gosto, uma xícara de chá de leite, 100 gramas de molho de tomate, azeitonas para decorar, 2 tomates fatiados, 250 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de presunto. Nós vamos começar a receita de hoje colocando no liquidificador o leite, o ovo, a margarina,
o sal, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento. Após espalhar, nós vamos levar esta massa para pré-assar em forno aquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos. Depois de pré-assada, o próximo passo é começar a rechear a nossa pizza. Então eu vou começar colocando molho de tomate. Bom, vocês podem rechear com o que vocês quiserem. Hoje eu vou colocar queijo e presunto. Agora eu vou colocar tomates em rodelas. Aqui eu tenho azeitonas. Bom, agora nós vamos voltar a nossa pizza para o forno para que o queijo derreta. Depois de assada, chegou a vez de finalizar. Nós vamos colocar por último o orégano. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, olha só, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá você vai encontrar essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue agora falando de coisa boa, porque a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades. Olha só, 5 vagas para auxiliar de costureira. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 957 é o salário, 5 vagas para auxiliar de costureira. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora tem 12 vagas para auxiliar de cozinha, 12 oportunidades, ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 954. 12 oportunidades para auxiliar de cozinha. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, 30 vagas para auxiliar de limpeza, 30 oportunidades, ensino fundamental incompleto é a exigência, experiência não exigida, R$ 958 é o salário. E a gente lembra que essas 30 vagas para auxiliar de limpeza são exclusivas para pessoas com deficiência. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa para falar mais sobre ensino à distância. Você tem perguntas ainda? Pode mandar para o nosso WhatsApp 99177-4828. 99177-4828. Manda sua dúvida que vamos ler e responder ao vivo. A gente tem a participação agora da Edneida Josélia, ela que mora no bairro de Jardim, São Paulo. Ela fala o seguinte aqui, deixa eu voltar, porque a mensagem é enorme da nossa telespectadora. Ela fala que a experiência com a educação à distância, a experiência dela é maravilhosa. Afinal, se não tivesse optado por essa modalidade de ensino,
o sonho da graduação, né, de ver a realização da graduação, ainda não seria possível mediante as dificuldades que ela tem no dia a dia de frequentar uma sala de aula. Quanto ao contato com os alunos, nas primeiras provas formamos grupos no WhatsApp e as dificuldades que surgem ali são minimizadas. Isso porque um vai fortalecendo o outro nessa comunicação diária e as dificuldades que surgem pelo caminho vão sendo solucionadas. Ela diz que a turma está indo rumo ao 5º período já e ela diz, né, eu posso afirmar que a experiência que eu estou passando hoje é das melhores. Com foco e disciplina são ingredientes indispensáveis. Foco e disciplina são ingredientes indispensáveis para o aluno, tanto de graduação presencial quanto EAD. Edneida Josélia de Jardim São Paulo, ela é estudante de EAD da Uninasal. A gente agradece a participação da nossa telespectadora e repassa aqui, né, esse depoimento. Exato. De que se não fosse o EAD, esse sonho da graduação estaria muito distante da nossa telespectadora. Exato, Watson. A Edneide aí, ela vem basicamente, né, chancelar o que a gente discutiu aqui hoje durante o programa, né? O EAD, ele vem promover, sim, a inclusão social, né, no processo educacional. Ele promove a interatividade, porque existem também momentos presenciais e existem outras formas de comunicação, né, se falando aí das mídias sociais que existem hoje. E o EAD, ele vem com esse processo realmente de fazer a inclusão, né? O perfil, as pesquisas nacionais indicam que o aluno de graduação à distância são alunos que já têm uma segunda graduação, são alunos que há muito tempo já foram formados no ensino médio por questões por ter necessidade de iniciar o processo profissional e estar dentro do mercado de trabalho, não ter tido tempo para executar, né, o seu sonho de se formar, né? A gente tem uma experiência, tem um relato de uma aluna de pedagogia que o sonho dela sempre foi ser professora, né? E aos 60 anos ela conseguiu ingressar no ensino superior no curso de pedagogia. Então realmente é um facilitador e foco e disciplina em qualquer tipo de atividade que a gente se predispõe a fazer, né? Realmente é o definidor. Vocês que se esforçam, né, todos os dias, quando vocês escutam um depoimento como este, o que é que vem à mente, né? O que é que vem ao coração? Olha, o trabalho está dando certo, está no caminho certo, todo esforço é válido, mais ou menos isso? Bem, é um sentimento de satisfação, né, de felicidade, de estar contribuindo de alguma forma para a realização do sonho de várias pessoas que, assim como ela, né, estão aí realmente conseguindo trilhar esse caminho da graduação. E buscar, é claro, independente da idade, a sua colocação no mercado de trabalho. Então, realmente é o que nos alimenta para dar mais qualidade ainda ao ensino e a buscar recursos mais eficientes para que esse ensino ele tenha mais qualidade, é claro. Tem a participação aqui de uma telespectadora, ela não se identificou, mas gostaria de saber um pouco mais de informações sobre o curso de pedagogia, essa modalidade EAD. O que a gente poderia dizer para essa telespectadora? Como é o nome dela? Ela não falou o nome, não. Ela ainda está digitando, pode ser que ela fale enquanto você está explicando, né, um pouco mais do curso de pedagogia à distância. Joia. O curso de pedagogia, ele tem a duração de 4 anos, tal como a duração do curso presencial, né? A grade curricular é muito semelhante, né? Porque a gente atende às normas estabelecidas pelo Ministério da Educação, né? Com relação também a estágio, ela não teria dificuldade nenhuma, né? A gente tem vários alunos que fazem graduação em pedagogia à distância, que já estão inseridos no mercado de trabalho, estagiando, né? Enfim, então, assim, são professores, professores do próprio curso presencial também estão atuando na modalidade à distância, né? São professores com mestrado, doutorado, especialistas na área da pedagogia da educação. Então, isso é o que a gente tem como maior bandeira, né? Do ensino. Do ensino. E o curso de pedagogia é um diferenciador, né, dentro da nossa instituição, né? É um curso, a primeira turma ela vai se bacharelar, né, agora no ano de 2018, e é um curso bastante procurado, que tem uma demanda positiva do mercado, seja no profissional, seja do mercado educacional. Ok, temos outra participação através do nosso WhatsApp, a Eli Claudino, ela fala o seguinte: a partir de hoje eu sei o que é de fato ensino à distância. Parabéns ao programa pela temática e também às convidadas pelas excelentes explicações. A gente repassa aqui
o elogio, né, da Eli Claudino, que a partir de hoje ela sabe o que é de fato ensino à distância. A gente agradece, né, a abertura do programa. Realmente o EAD ele carece de informação, né, pelo contrário, a estrutura ela já está formada, a cada mês, a cada semestre, a cada ano vai melhorar, porque as tecnologias de informação elas, né, são atualizadas e novos programas são desenvolvidos numa velocidade inimaginável, né, inteligência artificial, robótica, então todas gamificações, então todos esses processos, eles conversam com as tecnologias de informação e também com a EAD, e a informação é sempre a nossa bandeira, né? Acho que a partir do momento que a gente empodera as pessoas com informação, a gente tem o resultado em todas as nossas áreas, educacional, política, financeira. Verdade. Quando você abre um espaço como esse, né, para a discussão de um tema tão relevante, quebra um pouquinho do que historicamente foi se criado em relação à educação à distância, né? De que a educação à distância não teria a qualidade que se tem no presencial, por exemplo, né? Então, assim, muitas pessoas criaram um preconceito e um programa como esse dá para a gente poder conversar um pouquinho e abrir mais a visão das pessoas em relação a essa modalidade que é tão legítima quanto a modalidade presencial. Exatamente. Participação agora da Vera Lúcia, ela que é de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, ela agradece também a temática, diz que está aprendendo bastante. A gente agradece aqui a participação da Vera Lúcia através do nosso WhatsApp 991774828. E quem perguntou sobre o ensino à distância no curso de pedagogia foi a Maria. A gente agradece também a Maria pela participação, dúvida respondida. Temos aqui mais participações e a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte: como é que vocês analisam, né? Existe aprendizado hoje sem uso da internet ou do computador? Então, essa é uma grande discussão, né? A gente abre aí, né, tem congressos para discutir sobre isso, né? Tecnologias de informação é uma realidade, né? O professor hoje, dentro da sala de aula, que não insere esses recursos dentro do seu ambiente de ensino, ele acaba realmente ficando defasado em relação ao comportamento do alunado de uma forma geral, seja o aluno, aí vamos falar do aluno primário, do aluno secundário, do aluno que já está no nível superior, no nível terciário, enfim. Então, o processo de tecnologia de informação é uma real, né? Não dá para a gente trabalhar mais hoje só com lápis e borracha, né? A gente tem que inserir as tecnologias, a gente tem que inserir as mídias digitais, que é um recurso positivo dentro do processo de aprendizagem, não é isso, Cíntia? É interessante que, assim, não é só a inserção, mas também essa inserção, ela deve estar atrelada ao planejamento, né, do professor, para que esse uso da tecnologia faça sentido dentro do processo de ensino-aprendizagem, né, e que realmente vá atender às expectativas dos alunos, né, que possa atrelar de uma forma eficiente, efetiva, o processo de ensino-aprendizagem. Quando surgiu, né, a internet, muita gente falava que seria o fim, falando da área de comunicação, Sim. seria o fim dos jornais impressos. A gente viu que não, só veio a agregar, né, a somar. Quando surgiu nessa modalidade de ensino, muita gente também temia e falava que poderia acabar o ensino presencial por conta dessa modalidade de ensino à distância. Vocês ouviram muito isso? Já foram questionadas muito sobre isso? Na verdade, é uma pauta ainda em discussão, né? É um comportamento que ainda está em acontecimento, né? A gente está vivendo esse momento, né? As pesquisas, de uma forma geral, e aí a gente sempre, né, traz os dados apoiados em números, as pesquisas apontam que o ensino presencial e o ensino EAD, de uma forma geral, eles vão se manter. Logicamente, vai depender sempre do comportamento do usuário, entendeu, Waldson? Em nenhum momento, a gente volta a dizer, né, a gente de uma forma geral tenta dualizar, ou é o sim ou não, uma coisa em detrimento à outra. Não, são situações que podem se conviver, né, e participar da comunidade de uma forma geral ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, as duas modalidades, elas se mantêm porque existem públicos e necessidades diferentes. É engraçado que você fala em público, né? A gente tem que pensar que existem os nativos digitais, mas muitas pessoas que ainda não acompanharam essa era tecnológica que realmente precisam de um ensino presencial, né? Ok, vou pedir licença aqui às nossas convidadas. A gente fez uma pergunta no começo do nosso programa, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte, olha só. A pergunta que a gente fez foi se você acredita que o ensino à distância precisa ser mais valorizado. 74% das pessoas que interagiram com a gente, que ligaram e participaram, falaram que sim, que o EAD precisa ser mais valorizado.
26% responderam que não. E a gente agradece a você que ligou, participou. A gente também agora agradece as nossas convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Cíntia Porto, ela que é pedagoga e coordenadora do curso de pedagogia da Uninassal. Cíntia, muito obrigada. Agora a gente abre o espaço para um último recado. Considerações finais, você pode ficar à vontade. Bem, o que eu tenho a dizer é que para as pessoas que estão procurando, né, um ensino à distância, que a gente tenha conseguido passar o máximo de informações, né, para vocês esclarecerem, e que o nosso canal de comunicação na Uninassal está aberto para qualquer dúvida que surja. Mais uma vez, muito obrigado, Cíntia. Também queria agradecer a Rita Oliveira, ela que é gerente do curso, né, dos cursos de EAD do Grupo C Educacional. Rita, muito obrigado pela participação. Também o espaço fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, Valdson. O EAD ele realmente vem com a proposta, né, de diminuir as distâncias no processo de educação. É tão bacana a gente escutar alguns comentários positivos, como nós escutamos hoje, e o que a gente vivencia na prática, né? Então, alunos que viajam, né, teriam que viajar a grandes distâncias, que teriam que se afastar da sua família para realizar um sonho e aí transformar a sua carreira, transformar a sua vida. Hoje, com o ensino à distância, a gente não precisa mais separar esse aluno da sua família, né? Tanta gente a gente escutou, né, que migrava do interior para a capital para realizar um sonho, para realizar um estudo e abrir a mão de tantas coisas. Hoje, isso não é mais uma realidade, porque o ensino EAD está aí, pertinho, dentro da sua casa, à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado aqui às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!